Olá, arteiros e arteiras, sejam bem-vindos. Esse canal é para você que gosta de artes manuais, de artesanato, de forração de tecido no MDF. Então sejam bem-vindos que esse canal é para você. Eu sou a Joana Borga e estou muito feliz que você está aqui comigo hoje também. E nesse vídeo eu quero te fazer um convite, quero te convidar para forrar essa caixinha aqui infantil comigo, tá bom? Então ela vai ser toda forradinha de tecido por dentro e por fora, e ainda os detalhes do acabamento a gente vai fazer com a técnica do emboss, tá? Que é uma técnica diferente, emborrachada, para fazer um detalhe diferente no aplique de MDF, tá? Então vem comigo, vamos aprender junto a fazer essa caixinha, a forrar essa caixinha e aprender também a técnica do emboss. Então vamos lá, gente. Essa caixinha aqui, ela tem 16 por 20 centímetros e 7 centímetros de altura. É uma caixinha básica de MDF, tampinha de sapato, que eu já pintei e dei uma demão de tinta branca, tá? Ó, aqui vocês conseguem ver a cor da caixinha, então é uma caixinha normal de MDF. Eu não pintei aqui porque depois a gente vai fazer o acabamento do fundo, tá? Mas se vocês quiserem pintar, vocês pintam ela inteira. Pinto de branco porque o tecido é um tecido com o fundo branco, assim, um tecido clarinho. Então, pra não ter problema, né, de alterar um pouquinho a cor do tecido, eu pintei ela de branco. Assim, ela vai realçar a cor do tecido e não vai alterar, porque aqui o MDF é um pouquinho escuro. Então, com o tecido clarinho em cima, ele puxa um pouquinho pro escuro desse MDF, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pela parte de baixo, tá? Vou deixar separadinho o tecido da tampa aqui. Vamos começar pelo fundo da caixa. Então, aqui eu escolhi esse meu tecido. Então, é uma caixinha de menino, tá? Uma caixinha infantil. Cortei o tamanho do tecido. Vou posicionar a caixinha aqui no meio. Então, o tecido, ele tem que completar aqui a caixinha, tá? E sobrar um pouquinho aqui dentro, ó, um pouquinho nas bordas. Então, todos os ladinhos tem que estar preenchido pelo tecido, certo? Vou virar aqui. Agora, a gente vai passar a cola no fundo da caixa com o pincelzinho. E vamos esticar essa cola com o rolinho, tá? O rolinho serve para deixar a cola bem leve, bem suave, para que não tenha excesso de cola em nenhum lugar, para não manchar o nosso tecido. Agora, eu venho com a caixa de encontro ao tecido sempre. Ó, pressiono um pouquinho e vou virar aqui e vou esticar o tecido do centro para as laterais, para as bordas. Então, eu estiquei aqui meu tecido, vou virar, vou escolher uma das laterais para começar. Eu sempre escolho a lateral maior para começar, é uma questão de costume mesmo, tá? Então, vou passar a cola nessa lateral. O rolinho também, tá, gente? Em todo o processo que você passa a cola, você passa o rolinho. Ó, vamos esticar sempre de baixo para cima e do meio para os lados. Vou pegar a tesoura e vou cortar aqui aonde termina a minha caixa, eu vou cortar bem reto, rente à caixa. Olha. E aqui do outro lado também. Aqui. Se sobrou um tecidinho aqui, eu venho com a tesoura e refilo, tá? Porque o importante é deixar sem nada de excesso de tecido aqui. Então, o corte ficou dessa forma aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou deixar assim para vocês conseguirem visualizar como que ficou o recorte, tá? Da caixinha. Agora, para fazer essa parte aqui de dentro, eu vou fazer 4 cortezinhos, um cortezinho em cada cantinho da caixa, só para que o tecido encaixe, ó, da largura do MDF, ó, pro tecido encaixar. Eu vou fazer os cortezinhos e daí vou aproximar um pouquinho para vocês conseguirem visualizar melhor.
Então, aqui, ó, vou tentar aproximar aqui, espero que pegue. Então, o tecido, ele tá cortadinho, bem retinho. Aqui, eu fiz um cortezinho, ó, pra que o tecido entre e se encaixe aqui, ó, não fique sobrando o tecido. Então, ele tem esse cortezinho da largura do MDF, da lateral da caixinha. Vou passar, ó, saiu um pelinho do meu pincel aqui, ó. Vou passar a cola na parte de dentro da primeira lateral. Posso passar um pouquinho aqui na parte de baixo também. Passo o rolinho aqui na parte superior, nessa parte de cima da bordinha. E agora, eu vou colando o tecido de cima pra baixo, empurrando ele, e sempre do meio pras laterais. Fazer uma lateral, depois do meio pra outra lateral. Vou frisar bem meu tecido aqui. Aqui, percebam que ele sobrou um pouquinho de tecido, que ele ficou emboladinho. Então, pra não ficar grosso aqui, não ficar estranho, eu vou puxar um pouquinho meu tecido aqui e vou cortar na diagonal essa pontinha dos dois lados. Ó, vou puxar aqui e vou cortar essa sobrinha de tecido. Como a cola tá molhada ainda, ó, eu consigo voltar aqui e fazer a colagem novamente. Olha como que ficou, então, o acabamento, tá? Ele ficou um pouquinho, aqui, ó, ele não ficou mais tão emboladinho, tá? Vou fazer isso do outro lado também. Nossas lateraisinhas prontinhas. Agora, vamos pra essa outra parte aqui da caixinha, tá? Esse outro ladinho menor. Vamos passar a cola aqui também. Rolinho, ó, aqui ficou uns fiozinhos. Posso vir agora aqui com a tesoura, ó, que ficou uma sobrinha aqui, e cortar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou colocar o tecido aqui, da base da caixa, né, da parte de baixo pra cima. Ó, vai ficar coladinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que aqui, né, que a gente fez nas duas primeiras, mas nessa outra lateral, ó, vamos cortar bem rente, seguindo aqui, ó, seguindo o corte da caixinha. E aqui também. Ó, ele vai sobrar um quadradinho de cada lado. Aqui posso verificar se tá tudo certinho. E do outro lado também. Olha, meço aqui pra não ter problema. Eu não posso cortar pra dentro da caixinha aqui, tá? Porque senão vai faltar tecido pra eu fazer o acabamento. Então, eu tenho que cortar pra fora aqui da caixinha. E aqui também vou tirar. Ó, mais um quadradinho. Os quadradinhos vamos guardar aqui, que a gente não vai mais precisar. Ó, refilei aqui, tirei todo o excesso desse tecido. Então, ele ficou com os acabamentos aqui perfeitos. Pra não ter problema de descolar ou de começar a desfiar, eu venho com o meu pincel sujinho só de cola e dou umas batidinhas aqui, tá? Ó, posso até tirar um excesso se tiver, pra selar esses cantinhos, certo? Agora, vamos fazer a parte de dentro. Lembram que aqui nos 4 cantinhos a gente cortou, né, pra ele se encaixar. Mas aqui, como o MDF é fininho, tá, é de 3 milímetros, eu não vou cortar. A gente vai dobrar, vai fazer o acabamento sem cortar o tecido. Então, vamos lá, vamos passar cola. E com o meu pincel sujo de cola, ó, não peguei mais cola, tá? Então, ele tá só sujinho. Como a gente fez nos cantinhos aqui, eu vou passar um pouquinho de cola no tecido, tá? Eu só vou encostar o pincel, porque eu preciso cuidar para que o tecido não molhe, tá? Então, a cola não pode passar para esse lado aqui do tecido, senão ela vai manchar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui na diagonal. Então, dobrei aqui no cantinho, tá? Bem no cantinho da caixa e vou seguir pra lá. Ó, aqui também a mesma coisa. Dobrei e virei. Ó, aqui que o meu tecido pegou uma estampinha
laranja, eu consigo mostrar pra vocês como que ficou essa dobrinha, ó, bem na diagonal, do cantinho da caixa até o cantinho da parte de dentro, certo? Seguiu o dobradinho, vou pegar do meio, tá? De cima pra baixo e vou colar só o meio para que meu tecido fique sustentadinho, porque eu vou fazer esse acabamento e eu não quero que o meu tecido saia do lugar. Então, aqui eu segurei ele e agora aqui eu vou fazer uma dobrinha, uma barrinha. Por isso que a cola no tecido, ó, eu vou fazer essa barrinha aqui para fazer o acabamento. Dobrei a barrinha e colei. Certo? Cuidem para que a dobrinha fique bem reta e que se encaixe aqui na caixinha. Então, vocês têm que ver mais ou menos a quantidade de tecido que precisa ser dobrada para ela se encaixar, tá? E dobrei aqui também. Vou mostrar aqui para vocês. Olhem. Então, ela ficou bem retinha no cantinho da caixa e aqui também bem retinha no cantinho da caixa. Posso cortar esses pedacinhos aqui também, da diagonalzinha aqui, que sobrou para o meu tecido não ficar embolado, não ficar o fundo grosso, tá? E voltei a colar, ó. Se precisar, cola essa abinha aqui, que fica mais fácil depois pra gente fazer o acabamento do fundo, tá? Passei uma colinha aqui e colei, certo? Esse é o acabamento, então, da parte de dentro da caixa. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo todo aqui nessa outra parte. Pronto, gente, caixinha, ó, forradinha. Agora, a gente vai fazer a parte de dentro e daí nós vamos passar pra tampa, tá? Aqui eu já trouxe o fundo prontinho, mas eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá? Esse aqui é o fundo da tampa, então eu vou fazer... E é a mesma coisa com o fundo de baixo. Então, eu cortei um papel cartão, exatamente do tamanho do fundo da caixinha, tá? E esse aqui é exatamente do fundo da tampa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então, eu cortei aqui, bem certinho, o tamanho do fundo, tá? E o tecido, eu cortei um pouquinho maior, tá? Cortei um pouquinho maior, ó, assim, mais ou menos 1 centímetro a mais de cada ladinho. Então, vou posicionar já meu tecido viradinho pra baixo com a estampa e vou passar cola em toda a parte, a um lado do cartão, do papel cartão, tá? Passado cola, vou posicionar o papel no tecido. Tá? Eu vou virar aqui e vou esticar, vou alisar sempre do meio para as laterais, cuidando para evitar que ele fique bolhas, né, de ar dentro do tecido. Vou virar aqui e vou cortar os 4 cantinhos, bem rente, tá? Ao papel. Ó, cortei. Não tem segredo, tá, gente? É só achar o cantinho aqui, ó. É só achar o cantinho do papel, tá? E cortar. Deixa eu tirar esses fiozinhos aqui que estão me atrapalhando um pouquinho. Agora, eu vou pegar a cola e vou passar nos 4 lados aqui do papel. Vou aproveitar e passar nos 4 lados, que daí já adianta aqui o processo, tá? Ó, passei. Agora, essa sobrinha aqui de tecido, essa bordinha, eu vou colar, vou dobrar e vou colar aqui no papel, tá? Vamos encapar ele mesmo. Aqui, ó, vamos fazer todos os 4 ladinhos. Pronto, tá pronto o nosso fundo, tá? Aqui, ó, o acabamento ficou bem perfeitinho, tá? Com o tecido. Agora, é só colar na nossa caixinha. Vou passar toda a cola aqui por dentro, bem nos cantinhos. Vou pegar o papel, então, forradinho, vou posicionar aqui e vou colar no fundo. Viram como é fácil? Olha, fica o acabamento bem perfeitinho.
tá? Vou pressionar aqui um pouquinho pra cola aderir bem. E pronto, ó. Tá prontinho, perfeitinho aqui. Bem retinho. Ó, aqui ainda não colou, então por isso que tem que pressionar aqui até colar, tá? Aqui, a nossa caixinha. Agora, vamos pra tampa dela, tá? Vou mostrar também um pouquinho mais rapidinho aqui o processo de forração da tampa, tá? Porque é o mesmo processo do fundo da caixinha. A única diferença é que ela é mais baixinha aqui. Então, eu vou passar um pouquinho mais rapidinho. E daí, a gente tem mais tempo também pra focar no acabamento e nos detalhes da peça. Pronto, então, nossa caixinha, nossa tampinha, né? Prontinha, aqui já acabadinha, ó. Então, essa aqui é a nossa caixa. Agora, então, vamos pros acabamentos dela, tá bom? Então, minha gente, vamos pros acabamentos. Vou mostrar primeiro o acabamento de dentro, tá? Porque depois eu quero mostrar pra vocês um acabamento com emboss, com a técnica emboss. Não sei se vocês conhecem, mas ela é um acabamento desses tipos de recorte, tá? A laser. E ela fica tipo o acabamento dele fica tipo um emborrachado, assim, bem interessante. Então, eu vou mostrar pra vocês essa técnica, mas dentro aqui eu vou fazer os acabamentos primeiro, tá? Aqui vocês utilizam o que vocês quiserem, isso aqui é só uma sugestão, tá, gente, de acabamento que eu geralmente faço. Aqui eu sempre coloco uma etiquetinha, tá, com a minha marca, com o meu nome, atrás tem um telefone. E em volta, eu passo um cordãozinho São Francisco. Deixa eu cortar essa pontinha, que tá desfiadinha. Com a cola quente, eu vou passando em toda a voltinha aqui da caixa. Pra terminar, então, aqui o acabamento, tá? Com o cordãozinho São Francisco. Passei a colinha quente. Se vocês não tiverem cola quente, não tem problema, tá? Porque o cordão São Francisco cola com cola branca extra, com a mesma cola que a gente utilizou pra fazer a caixinha, tá? Pra dar um acabamentinho aqui na emenda do cordão, eu vou colocar uma florzinha mimosa em cima, ó, azulzinha, pra combinar com a caixinha. E esse é o acabamento da parte de dentro, tá? Agora, vamos lá pra parte de fora. Vou tirar minha cola quente aqui, porque eu vou utilizar a cola silicone agora pra colar essa fitinha gorgurão. Vou começar aqui do centro da tampa, tá? E vou fazer a volta em toda ela utilizando a cola... desculpa, a cola de silicone. Porque agora eu peguei uma fita, a mesma fita de gorgurão, só que ela é um pouquinho mais larga, ela tem 16 milímetros. E fiz um lacinho Chanel, tá? Fiz o lacinho Chanel com a fita mais larga e aqui a parte do acabamento aqui fiz com a de 10 milímetros. Vou pegar a cola quente agora. Vou passar aqui no lacinho e vou aplicar ali aonde eu vi que era bem no meio, bem no centro da minha caixa. E vou aplicar o lacinho. Então, o lacinho e com a colinha de silicone também, eu vou colar uma pérolazinha bem no centro do lacinho Chanel. Só pra dar um charmezinho a mais, um acabamento. Ó, vem aqui e só fixo a pérola ali no meinho, tá? Então, tá prontinha a nossa caixinha. Agora, vamos pra nossa técnica do emboss. O emboss, como eu falei pra vocês, ela é uma técnica que dá um acabamento emborrachado, tá? Pro recorte de MDF. Então, aqui eu vou colocar um papelzinho pra proteger, tá? E daí, pra gente recolher o excesso que ficar no papel, tá? Então, ele vem assim, ó. Ele vem uns potinhos, tá? Com um pozinho. Ó, tem várias cores, tá? Eu vou utilizar o branco pra combinar com a nossa caixa. E ele tem uma carimbeira transparente, tá?
É bem simples, vocês vão ver que é bem simples, tá? Não tem segredo nenhum e dá um efeito bem legal. Então, com a carimbeira transparente, eu vou carimbar todo esse meu aplique aqui. Ó, ela é tipo uma colinha mesmo, tá? Essa carimbeira aqui. Fiz todo, carimbei, né? Todo o recorte. Agora, eu pego o pozinho e vou jogar em cima, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aí, ó. Vou jogar ele em cima do aplique, do recorte, tá? Vou preencher, ó, jogar em todos os espacinhos. Por que que eu coloquei a folha de papel embaixo? Porque depois a gente pode recolher esse pozinho e colocar de novo no potinho e assim usar várias vezes, tá? Vou pegar aqui, posso pegar com o dedo, vou pegar com o auxílio de uma pinça. Ó, vou tirar o excesso, tá? Ó, aqui a gente recolhe novamente, ó, todo o pozinho volta pro potinho. Então, ele rende bastante, tá? Um potinho desse você consegue fazer várias aplicações, vários acabamentos. Agora, a gente vai precisar de um soprador. Posso fazer com secador de cabelo? Olha, o secador de cabelo, ele tem... ele esquenta um pouco menos, tá? O soprador, ele atinge um nível mais alto de temperatura, então é ideal fazer com o soprador, tá? Vou colocar o soprador, ele vai derreter todo esse pozinho, aí ele vai virar um emborrachado, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, eu vou aproximar um pouquinho pra vocês verem a diferença, tá? Aqui... essa partezinha do início da letrinha aqui, ela já derreteu. Então, olha como que ficou o emborrachado branquinho. E aqui ainda tá o pozinho, tá? Então, percebam que conforme ele vai derretendo o pozinho, ele vai virando o emborrachado, tá? Então, vamos seguir aqui, fazendo todo o aplique. E pronto, gente, tá feito o nosso aplique com o emboss, tá? Essa aqui é uma cor branquinha, é uma cor básica, tá? Mas tem várias cores, tem bastante opção, tá? E você pode misturar as cores, pode jogar uma cor de um lado, outra cor de outro, fazer vários efeitos com essa mesma técnica, tá? Agora, a gente vai, né, esperar secar um pouquinho, não precisa envernizar, ele já fica prontinho, já sai prontinho. Vamos passar um pouquinho aqui de cola branca atrás do recorte e aplicar na caixinha. E simples assim, tá pronto o nosso emboss e tá pronta a nossa caixinha. Olha que graça que ela ficou. Por dentro, o acabamento ficou bem perfeitinho. Na parte da tampa, você pode passar um cordãozinho São Francisco também, se você preferir, tá? Mas como a tampa é um pouquinho baixinha, então ele vai ficar um pouco mais... como que eu posso dizer assim? Você coloca o cordãozinho aqui, então ele fica com um encaixe aqui um pouco curtinho. Então, eu não gosto de colocar na tampa por causa disso, tá? A não ser que seja uma tampa um pouco mais alta, tá aí? Então, que ele tem uma parte que se encaixe um pouquinho mais. Mas olha aqui, ó, como que ficou o nosso acabamento. Ficou bem perfeito, não precisa nada, né? Pode deixar assim que fica bem lindo. A parte de baixo e a parte de fora, então, também da caixinha com o nome, né? Da pessoa que a gente vai presentear ou vai fazer uma peça sobre encomenda, com a técnica do emboss. E aí, o que você achou da nossa técnica, da nossa caixinha? Espero que você tenha feito aí comigo também a sua. E se você não é inscrito, não é inscrita ainda aqui no canal, se inscreva, ative o sininho ali, aperta no sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que forem postados aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo, um beijo e boa semana!